O pastor falou, É o Espírito falou de Santo a ensino, trabalhar. essas coisas todas, está tudo incluído, amor, está tudo incluído aqui. Tudo. Fé, As cartas de Paulo são é um bocado tudo. desse. Paulo só fala ao um Timóteo, é 1 Timóteo, de 1 a 20. Bem, agora eu passo o primeiro, não é? 1 Timóteo 1 a 20, não é? Graças a Deus. O título que eu tenho aqui é As falsas doutrinas, ou seja, os falsos ensinos. 1 Timóteo 1 a 20. Ok. Como é que vais distribuir isso? É engraçado. É igual. Eu faço igual. É Começo o primeiro, pastor. 1 e 2. A patrocina o livro 3 e o 4. 5, 6, a Laurinda. 7, 8, a minha mãe. E depois tu lês o resto até Até ao 20. ao fim. É o capítulo 1 todo. É. Tem que ser. Ok. Graças a Deus. Então diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Não, aqui não tomei atenção ao... 1 Timóteo 1 a 20. Não, qual é o versículo que eu vou 5 e ler? 6. O 5 e o 6. Ah, o 5 e o A 6. minha mãe 7 e 8. Ok. Então diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses com Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Agora é o 5 e o 6. É. Ora, o intuito da presente amonestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade, friviola. Foi o 5 e o 6? É. Sou eu agora? Agora é o 7 e o 8, não é? Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém desta usa legitimamente, não é? Legitimamente, não é? Legitimamente. Ok. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, para os justos ou obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parracitas e matricitas, nomes mais esquisitos, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E eu dou graças que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfémio e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ingloriamente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua novidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra, glória, para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve cerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e boa consciência, a qual alguns
rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E agora? Aleluia. Amém. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e o Senhor Jesus Cristo, esperança em nós. Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graças, misericórdia e paz na parte de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é o Paulo a falar ao Timóteo, a advertir, ensinar como é que ele deve falar a palavra, a sã doutrina, que é a palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. Depois está aqui, como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses no Efésios, para advertir e alguns que não ensinem outra doutrina. Portanto, o Timóteo, o Paulo disse para ele ficar aqui, na Macedónia, que ficassem em Efésios, para que ensinasse alguns a palavra que era a palavra de Deus, a verdade, que não enganasse ninguém. Então, o Timóteo ficou, porque foi o Paulo disse para ficar, qualquer dia ficar sempre 7 horas para falar a palavra de Deus, ensinos. O 4. Nem que se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, mas quais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Aqui o Timóteo está aqui a falar que muitos falam, ou seja, a palavra de Deus não é fábulas, não é histórias, não é falsidades, mas sim a palavra de Deus produz cura, liberta e não só, também salva vidas. Este está aqui, depois está aqui a dizer, e também a edificação de Deus. E quer falar a palavra de Deus, nós estamos edificados. Edificamos e ensinamos a outras pessoas também, para crescer também. É isso. E a fé, tem consistência na nossa, a fé sempre. Cada vez que nós falamos a palavra, tem que ser na fé e acreditar que Deus é Deus e mais nada. Deus tudo pode, Ele faz o que Ele quer, é a maneira dele e no tempo dele. 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui está aqui a falar, o fim do mandamento é o amor que é o principal. Claro. Deus se agrada de um coração puro, sincero, verdadeiro, porque isso Deus agrada-se, porque o nosso quando há coração puro e sincero é isso que Deus quer. E quando há um coração puro e sincero, verdadeiro, Deus ouve-nos, porque Ele gosta dessas pessoas. E uma consciência que sabe o que quer, e não uma fé fingida, porque há fé fingidas, como está aqui a falar a palavra. E depois está aqui o Seja a falar, de que aqueles que tinham fé fingida, está aqui a falar, do que desviando-se, alguns se entregar em vós contenda, ou seja, É o fruto de uma fé fingida. Exato. É A isso. fé fingida não cria estrutura. Exato. nada. Para ninguém. Mostraram que tinha fé e é mentira, só estava a enganar o pessoal. Entregaram-se às coisas do mundo, mestres, confusões, falam mal dos outros, e isto é que é o contendas. Eles entregaram-se a isso. São pessoas que gostam dessas confusões e nós não ignoramos essas coisas, porque a gente também não cresce nesse aspecto. Pelo contrário. O 7. E depois está aqui a falar outra vez. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, eles queriam ser mestres das leis, mas não sabiam o que falavam e nem entendiam. Porquê? Porque não estavam a falar a palavra de Deus. E quem não fala a palavra de Deus não entende nada. Para eles é loucura. É isso. O 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa ilicitamente. É verdade. Não é? É verdade. Ela é boa, porquê? Exato. Porque É se isso. nós cumprimos tudo o que está na lei, não tens problema. É isso. Às vezes são para aqueles que não cumprem a lei. Ladrões, assaltantes. É para isto. Por isso é que ela vem para essas pessoas. A gente não tem problemas com a lei. É o que está aqui a dizer. Depois está aqui outra vez. Sabendo isto, que a lei não é feita para justos, mas para os injustos e obstinados. Ou seja, para os justos, para nós. Não tens problemas, mas para aqueles que não são, claro que não é, porque eles só fazem o que não devem fazer, não cumprem a lei. E aqueles que cumprem a lei, a lei é para eles. E depois está aqui, para os ímpios, outra vez está aqui, pecadores, depois está aqui a falar para quem é, para os profanos e religiosos, para parricidas
matricidas e para os homicidas. Parricidas e maticidas são os que matam os pais e matam as mães. Sim. Não sabia disso. Estão a ver a diferença na tradução? Sim. Só o segundo. Diz assim, quer Não ver? sabia. O 9 diz assim, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe e para os homicidas. Está mais explicado. Claro, por Está exemplo, mais Deus- explicado a Bíblia de Deus. Disse ao pastor que ela não ouviu. Sim. Para os que praticam a imoralidade Pois. sexual e os homossexuais, Pois, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente, pois. e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Pois. Continua. É verdade. Isto é, vocês que cumprem a lei, Estão a ver? não mesmo. Para isto é que é. A lei é para estes. Que eles não cumprem. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado aquele que foi confiado. É verdade. Que foi confiado. A gente está lá tudo. Cumpre a lei, tens problema. Falamos o que Deus quer. 12. E dou graças, aqui eu posso falar, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. O Paulo está aqui a falar. Ele dá graças a Cristo porque confortou ele, ajudou ele, foi ele que deu a palavra, foi ele que levantou ele para o ministério. Para quê? Porque ele foi fiel ao Paulo e o Paulo vai querer ser fiel e continuar a fazer o que Deus quer. E o ministério é servir. Exato. Exatamente. O ministério é É servir. isso mesmo. Ministério, ministrar, fazer, Exato. servir. É isso. Isso é o que ele está a dizer. Ele está a servir. Através da palavra de Deus, está a servir a quem ouve a palavra. E depois está aqui. A mim, que dantes fui blasfémio, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignoramente. Ignorância, Na exatamente. incredulidade. O Paulo está aqui a falar, olha, eu fui blasfémio, fui perseguidor, fiz tanta coisa, persegui, matei, blasfemei, mas quê? Estava a fazer. Mas foi ignorante, foi na incredulidade. E Deus aí é justo, é misericordioso. Deus diz que não leva em conta o tempo da ignorância, não é? E é muito importante. Estava a fazer bem, não estava a Vocês estão a fazer. ver agora, dá-me só 2 segundos. É bom falarmos, porque reparem o seguinte, ainda no outro dia estava a falar com a Maria de Patrocínio e tenho falado com vários irmãos, e todos nós passamos por situações idênticas, uns de uma maneira, outros de outra. Claro. E eu continuo a bater-me na mesma, não há heróis na fé, não há heróis. Claro que não há. Todos nós temos momentos mais sensíveis, menos sensíveis, estamos Claro. mais fortalecidos, estamos Exato, menos fortalecidos, porque é mesmo assim. Eu, por exemplo, se correr 100 metros, canso-me muito, se correr 50 já suporto. Pois. Não é? Exato. Portanto, nós, conforme a nossa preparação, assim Exato. é. verdade, é. E o que aqui está a dizer? O próprio apóstolo Paulo diz a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância. Pois. E nós às vezes, e ainda hoje, ignoramos certas e determinadas coisas, mas também hoje já sabemos mais coisas. Claro, Portanto, lógico. as crises de fé agora são menores. Exato. Elas vêm, mas elas são menores, duram por um pouco de tempo. Porquê? Porque nós já ganhamos mais sensibilidade ao Espírito e já ouvimos a voz de Deus a levantar-nos, a não Exato, permitir exato. que nós Claro. possamos cair. Ou... Deus não permite isso, Deus não permite isso. Exato, exato. E então o Paulo está aqui a dizer tudo o que eu fiz de errado foi por ignorância. Pois. Exato. Porque eu pensava que até estava a fazer bem, afinal de contas Exato. veio Deus, se Claro. revelou a mim e mostrou-me que eu estava a fazer mal. Exato, exato. E por isso é que Deus diz: não leve em conta o tempo da ignorância. Exato. Pois. Força, força. E temos mais maturidade, somos mais maduros. Exatamente, e vamos crescendo a pouco Melhor, em pouco, vamos nos ajudando uns aos outros, vamos nos reconhecendo uns aos claro, outros. é isso. Isso é que é. Agora vais no 15, não é? Não, 14 não é? É o 14. 14. 14. E a graça, depois está o que Paulo a dizer, e a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que é em Jesus Cristo, é verdade, superabundou, porque Ele é bom, e a fé, o amor é dele, é o que Paulo está aqui a falar. Claro. E quem não tem amor, não é nada, felizmente. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aquilo pode estar aqui a dizer. Pois, é isso. Não está mais campeão, não. Claro. Ele reconheceu, Jesus reconheceu. Pois, exato. veio para os pecadores. E eu sou o principal pecador. Mas não é por isso que não estou a dar a palavra. Nem mais. Deus escolheu-me. Para uma razão tem. É isso mesmo. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Claro. E então eu estava a dizer que a graça de Deus abundou sobre ele, porque ele também era um grande pecador. Claro. Pela graça que Deus levantou. E é pela graça que estamos aqui. E é pela graça que temos o modelo. É isso. Exatamente, exatamente. 16.
Mas por isso alcancei misericórdia, para que a mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a solenidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aqui o Paulo está aqui a dizer, Deus misericordioso recebeu, foi o principal Jesus Cristo, mostrou a sua a bondade, a generosidade, Exato. para quê? Para dar exemplo àqueles que também haviam crer a palavra, ouvir a palavra, que acreditassem que Ele é a vida eterna. Ele acreditasse a vida eterna. Salvação. É o que Paulo está aqui a falar. Ora, depois está aqui o 17. Timóteo a falar. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra, glória, para tu sempre, amém. Eu digo aqui, honra, louvor e adoração, porque Ele merece tudo de nós. E gratidão. É mesmo. Vou dar aqui mais. É mesmo. Põe aqui mais. Honrar o nome dele. E este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve cerca de ti, militas por elas boas milícias. Aqui. O Paulo está aqui a falar outra vez. Timóteo, continua assim, fala a palavra de Deus, aceita as mensagens de Deus, porque é boas, e faz as boas obras. Porque depois aqui está a dizer, aí conservas a fé, a boa consciência, a boa mente, que sabes o que queres, a qual alguns, rejeitando, fizeram-se naufrágios na fé, é verdade. Aqueles que rejeitaram-se, afundaram-se. Tiveram acidentes, como daqui, nós fazemos acidentes. Perderam a fé. E nessa fé não podemos. Foi isso que eu estava a falar. Há muito tempo o pastor estava uma irmã para a fé e disse, não percas isso, porque isso é a nossa salvação. Isso é o nosso refúgio, é a nossa proteção. Claro. Está ali a dizer, se não fosse isso, Jesus nos dizia, acredita em Deus, tenha fé em Deus. Se Jesus falava a eles, é muito importante então. Então a gente temos que ter fé em Deus. Podemos ter uma crise, mas não perdê-la. Atenção, seja perda, o inimigo faz gato de sapato. Isso é limpinho. Isso é o que Jesus estava a dizer. E isso nós temos que ter, temos um momento de Cristo e sabemos o que é, somos bastante maduros e temos que saber o que é. Não perder fé. Depois disse à minha irmã, se não percas isso, mas fazer o quê? Não posso. E depois, como o pastor diz, às vezes a gente quer tirar coisas do tema, não podemos. Só Deus, mas já também deixar. Aí é que está. Eles não deixam. E depois está aqui a resposta. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei Satanás para que aprendam a não blasfemar. Este Alexandre, mais à frente, Paulo volta a falar dele, que ele era o latoeiro. Ele era o latoeiro. Creio que foi na carta que ele escreveu a Filemão, em que ele fala do Alexandre, o latoeiro causou-me grandes males. Mas olha, que Deus lhe pague. Claro. Porque ele tinha sido um empecilho ao Evangelho e quando ele escreveu a Filemão, escreveu, olha, todos aqueles que te foram prejudiciais, se te ficaram a ver alguma coisa, põe isso na minha conta. São Paulo. Então querem ver, depois ainda estou com o filme de ontem e estou com esta palavra. Houve uma coisa que foi grandemente marcante para mim. Abram lá em Marcos 16. Foi grandemente marcante para mim. Porque ao fim e ao cabo tudo se resumiu praticamente a Marcos 16. Não citam as Escrituras. Eles vivem as Escrituras, ensinaram as Escrituras. E vivem as Escrituras. E é muito interessante, vocês se forem ver, vocês vão ser impactados com uma coisa que me impactou. Foi quando Jesus estava a falar para eles, quando Jesus deu esta comissão e disse-lhes, o verso 15. 16, 15. 16. Mas eu vou ler o 16 do 1 para a frente. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago e mãe de Jesus, compraram as especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. É curioso uma coisa, o filme é muito giro porque o sepulcro, sobre a pedra, eles puseram umas cordas e as cordas foram seladas com o selo de Herodes. Exatamente. Foram lacradas com o selo de Herodes. Para que ninguém, porque eles estavam, porque ao fim e ao cabo, reparem o seguinte, o interessante é uma coisa, porque é que eles fizeram isto? Com medo,
Pois, com medo que o corpo desaparecesse Pois. e que então toda a gente viesse a crer que Jesus tinha ressuscitado. Exatamente. Olha, não vamos permitir que os discípulos dele venham cá e o roubem e depois Claro. digam que ele ressuscitou. Exato. Percebem? Ainda muitos hoje religiosos pensam isso. Mas eles ficam completamente desarmados quando a Bíblia diz que foi visto por 500 pessoas. Claro. Que foi tocado. Exato. E na altura em que a Bíblia foi escrita, que a grande parte deles ainda está vivo. Portanto, Claro. havia testemunhas Exato. vivas da ressurreição de Jesus. Exato. Portanto, a nossa fé não é vã. Ela tem uma sustentabilidade. É. E então diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Reparem. A quem é que Jesus disse? Pedro. Pedro. Satanás vos criou para vos tirar andar como a trigo. Claro. Mas eu roguei por ti, Pedro. Exato. Tu vais ser o líder. Porque tu és um indivíduo impulsivo, tu és um indivíduo proativo, tu tens um caráter especial. Exatamente, tu tens todas as condições para seres um líder. Cariz de liderança. Exato. Diz? Cariz de liderança. Cariz de liderança, exatamente, cariz de liderança. E então diz assim, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que lhe havia expulsado 7 demónios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. E eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Isto não serve de consolo para nós. Muito pelo contrário. Porque nós é que somos a geração bem-aventurada. Exato. Eles não acreditaram, mas viveram com Jesus, tocaram com Jesus, exato. comeram com Jesus, Claro, dormiram com é Jesus, interagiram com Ele em carne, Claro. e agora não acreditaram. Jesus nunca lhes escondeu nada. Exato. Em João está a mostrar, quando Jesus diz: olha, vou morrer, eu vou para o Pai, Claro, vou ressuscitar. claro. Portanto, eu não vos escondo nada. E eles disseram: agora falas-nos abertamente. Pois. Portanto, eles não tinham razão nenhuma para duvidar. Exato. Não é? Exato. E então aqui diz: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demónios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. E eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho Para o campo. do campo. Eu não conhecia. Vocês lembram-se daqueles que iam a caminho para Emaús? Exato. Mas também nestes eles não creram. Claro. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. E o que é que Jesus disse? Censurou-lhes a incredulidade e a presa de coração, irmão. Exatamente. Jesus olha para eles e diz: mas espera lá uma coisa. Eu falei tudo. Então, mas eu disse-vos tudo e vocês é assim que vocês reagem. Não acreditaram. Vocês já viram o peso que Jesus carregou na cruz? Ó, geração incrédula, É isso. até quando vos sofrerei. Claro. É verdade. E aqui está a razão pela qual Jesus disse isso. Pois. Porque a incredulidade era tão forte
que Jesus censurou-os. Exato, Claro que exato. sim. Se há quem não tinha razão para terem dúvidas, Era era eles. você. Exato, era eles, exato. Conheceram Vocês viram limpar o leproso, vocês viram curar os cegos, vocês Claro. viram ressuscitar o filho da viúva de Naim. Claro. Vocês viram Viram tanto. viram o paralítico levantar-se. Exato. Viram tanta Não coisa era que eu para fiz acreditar nele. e não acreditaram. Sim, exato, Vocês, era para o meu acreditar. corpo está no sepulcro. Quem é que removeu a pedra do sepulcro? Jesus Claro. deve-lhes ter exposto tudo e jogado Exato. tudo na cara para dizer assim, espera lá, então como é que é? Exato. E agora veja, daqui a comissão de Jesus. Exato. Porque nós, para entendermos a comissão de Jesus, para entendermos todas as coisas, Sim, sim. nós temos que pegar o fio da meada. Claro. Porque o que é que Jesus disse? E disse-lhes, não é? Mas depois, e eles... Mas, Desesperação. exatamente. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, quando Jesus estava de tal maneira irado com eles, Claro. tão zangados, dizia, caramba, então, mas afinal de contas, como é que eu posso pôr em vós a minha confiança? Se eles andaram com ele, era para ter confiança nele. Exato. E então ele disse, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Exato. E estes sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, vocês agora estão por vossa conta. Claro. Exatamente. Creem, Exato. Ou não creio. os sinais seguirão. Exato. Não creem, vocês não vão ver nada. Pois. Exato. É isso mesmo. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E depois disse assim, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. É isso. Amém. Ontem, Aleluia. Jesus vem e está-lhes a dizer isto, está-lhes a dar a comissão, está a vir para trás, e a última coisa que ele disse aos discípulos foi mesmo isto. Estarei convosco. Eu estarei convosco. Exato. Todos os dias. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, Jesus disse assim, vocês vão reparar que normalmente o que nós mais registamos é a última coisa que nos é dita. Exato. Não É. é? É isso. E Jesus, a força do discurso dele foi esta, estarei convosco. Pois. Ou seja, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram, com os sinais que acompanharam. Os sinais era só para dar a confirmação da palavra. Claro. E não era só para abençoar os que ouviram a palavra falada por eles, mas também para os enraizar na fé. Exato. Exato. Porque é assim que Deus nos ganha. Claro. É na manifestação que Ele tem na nossa É, vida. é isso. E quando Deus se manifesta da minha vida, o que é que eu tenho? Para que serve o testemunho? Precisamente para isso. Claro. É isso. Para que, não é para que nós... eu tenho Não, fé e nada tal. disso. Não é nada disso. Não. É para que Deus seja engrandecido É através isso. da É nossa isso. Ser vida. honrado. E para que esse É. testemunho depois toque a vida das outras Claro. pessoas. Exato. É isso mesmo. Lá está a tal palavra da humildade. Quando nós perdemos a humildade, Não há nada feito. nada feito. É. Não temos condições de sermos usados por Deus. É verdade. É isso É, mas mesmo. isso eu estava a dizer, oh mãe, eu tenho fé, eu acredito em tudo e na palavra que Deus me deu. Mas às vezes vê o medo, mãe, vê o medo, eu não consigo superar este medo. E depois estava a dizer, mãe, eu tenho medo que Deus se ofenda comigo, que eu negligencie